Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril de 2020 e esse é o 12º encontro de Gestão Financeira e Orçamentária 1 para a turma do quinto semestre de Administração. Hoje nós vamos corrigir a atividade do dia 30 do 3, agora 30 de março, que era assim, ele misturava alguns conceitos. Então, vamos começar aqui com a nossa atividade 01 e a nossa atividade pede para que a gente use vários conceitos aqui juntos no mesmo problema. Ele fala o seguinte, olha, tem um investidor que resolveu fazer aporte mensal num produto financeiro. Então essa é a primeira informação extremamente relevante que ele colocou aqui para a gente. Então ele vai fazer um aporte mensal. Quando eu estou falando de aporte mensal, eu estou falando que ele vai fazer um gasto. Ele vai investir um dinheiro. E quando nós investimos um dinheiro, o sinal é negativo. Guarda essa informação. E outra informação importante é que ele falou que isso é mensal. E isso lembra para a gente de usar a função PMT da calculadora financeira. Tá, e ele continua. Ele falou que ele quer fazer isso por um tempo, o tempo equivalente a 12 meses. Beleza, em 12 meses, então, ele quer depois resgatar o dinheiro. Tá, e aí o que aconteceu foi o seguinte, tudo começou muito bem, mas ele depositou milão, olha o que ele fez. Ele depositou R$ 1.000 nos primeiros 5 meses. Então, nos primeiros 5 meses, ele depositou R$ 1.000. E aí depois veio a crise, como está acontecendo agora, e aí o que aconteceu foi o seguinte, ele depositou por 5 meses, ele parou de depositar e quando faltou 3 meses para ele vencer o contrato, ele resgatou. Então ele misturou uma porção de coisas aqui. Isso é o que aconteceu com a maior parte dos empresários. Então o que está acontecendo era o seguinte, o cara estava lá preparado para investir, ele investia todo mês, isso é o que ele contava, isso era o que ele tinha de expectativa e por algum motivo essa expectativa foi quebrada. Quando a expectativa foi quebrada, quando houve essa quebra de expectativa, então o investidor teve que mudar o seu posicionamento também. Vamos desenhar o fluxo de caixa só para você ter uma ideia do que aconteceu. Então vamos lá, nós vamos pegar aqui os meses de janeiro, pegar o mês de fevereiro, março, abril, maio, junho. É legal você fazer isso daqui para você ter uma visão mais espacial do que está acontecendo. Quando esse cara teve que retirar o dinheiro, quando ele teve que pagar o dinheiro, resgatar a grana toda. Isso aqui fica interessante então para a gente poder visualizar o que aconteceu mês a mês. Então ele vai depositar, e aí o exercício também passou uma questão muito importante para a gente, é que ele falou que teve que fazer esse depósito sempre no início de cada mês. Deixa eu ver aqui se foi isso mesmo. Aportes mensais do produto de fechamento, tarará. Deixa eu só ver onde que eu fiz aqui. Não, eu acho que eu não pedi no início de cada mês não, né? Então deixa eu ver. Aporte mensal do produto financeiro, o programa vai fazer isso em 2 meses. Tá. Beleza, então ele precisou resgatar o dinheiro. Ele não fala aqui sobre o pagamento no início de cada mês. Se fosse no início de cada mês, quando é início de cada mês, nós usamos a programação no Begin. Begin é quando você aperta a tecla G da sua calculadora financeira e o número 7. Aí você acessa a função Begin. E quando ele não fala nada, quer dizer que ele está fazendo no final de cada período. Final, em inglês, é end. Então, é a tecla G da sua calculadora financeira e o número 8. Muito bem. Então, vamos ver aqui como é que ficou esse cliente. Ele pagou, então, milão no mês de janeiro, 1.000 em fevereiro, 1.000 em março, 1.000 em abril e 1.000 em maio. Não fez nada em junho, julho e agosto, nem setembro. Só que em outubro, quando faltou 3 meses, ele precisou sacar o dinheiro. E ele não sabe quanto que ele sacou. Então é aqui que se concentra a maior parte dos nossos problemas. O que nós vamos ter que fazer então? Bom, para resolver esse problema, nós vamos ter que usar todo o nosso cabedal de conhecimentos e bolar uma estratégia. A estratégia vai ser a seguinte, primeiro passo, nós vamos ter que calcular o valor futuro. O que a gente chama aqui de valor de face, que é o quanto ele receberia se ficasse até o final do período. Como é que a gente faz isso? Bom, em primeira coisa, a gente vê a programação da calculadora financeira. Se ele pediu no início do período é G7, se não é G8. Nesse caso aqui,
pelo que eu vi, não fala nenhum nem outro, então é G7, é G8 mesmo, que é no final de cada período. Então, calculadora financeira programada, apertei o G8 e vou fazer o seguinte, FCLX, vou apagar meu fluxo de caixa e vou registrar o valor aqui dos meus investimentos. Então, são R$ 1.000, 1.000, CHS, porque está saindo do meu bolso, PMT, porque está saindo todo mês desse mesmo jeito. 5 é o número de meses, 5N. Agora deixa eu ver qual foi a taxa que ele falou para a gente. Ele falou que a taxa de investimento é de 5% ao ano, sendo que a taxa de desconto é de 2,5% ao mês. Não vamos confundir, tá? Olha aqui, ó. O I de investimento vai ser de 5% ao ano. Como eu estou trabalhando ao mês, eu vou ter que achar em que porcentagem é essa ao mês. E o I de desconto é um valor de 2,5% ao mês. Você vê que esse desconto aqui é um desconto que a gente pode falar que é abusivo. Porque, pô, pensa o seguinte, o cara demora um ano inteiro para ganhar 5%. Em 2 meses o cara já gastou mais do que isso em termos de desconto. E por incrível que pareça, isso é que acontece em muitos produtos que os bancos vendem e que eles chamam de investimento, como por exemplo o título de capitalização, que para mim não é investimento. Bom, então vamos continuar aqui. Ele falou que a taxa é de 5% ao ano e eu preciso transformar numa taxa mensal. Tá? Agora é importante a gente entender o que eu estou fazendo nesse exercício aqui. Repara, olha só, nessa primeira nuvenzinha aqui, ó, essa primeira nuvenzinha foi o quanto o cara investiu nessa primeira etapa. Ele foi investindo mês a mês. Ele investiu dinheiro e pagando todo mês, com o pagamento mensal. Agora, eu não sei se você está percebendo aqui, mas ele vai ficar mais um tempão do dinheiro aqui, ó. Vamos ignorar por enquanto o saque que ele vai fazer. Mas se ele não tivesse esse saque, ele ia ficar até o final, vamos ignorar o saque aqui. Se não tivesse, ele ia ficar até o mês de dezembro com o dinheiro parado aqui em maio, mas rendendo. Ele ia render mês a mês, um pulo de cada vez, até chegar lá em dezembro e ele sacar tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não pôde ficar até o final. Ele teve que sacar antes da hora. Então o que a gente faz? Nós vamos simular uma primeira parte do exercício, essa primeira nuvenzinha, como se ele tivesse investido e resgatado. Mas a gente não vai resgatar, a gente só vai mudar a forma de pensar. Depois a gente vai calcular essa segunda parte da nuvenzinha, que é como ele receberia se ficasse até o final. E depois nós vamos sacar o dinheiro para que ele tenha a penalização oferecida pelo banco. Bom, mais uma vez, a taxa é de 5% ao ano, mas eu vou emendar a galopeira e eu vou fazer essa taxa transformada ao mês. Então, 5 enter, 100 dividido, 1 mais. Então, ficou 1,05. 12, 1 barra x, yx, depois 1 menos 100 vezes. Isso que vai estar dentro aqui desse quadradinho é o que eu uso para poder fazer a transformação da taxa que está ao ano para uma taxa que está ao mês. E tudo bem eu fazer isso no meio do exercício. A calculadora financeira permite que a gente faça isso mesmo. Eu chamo isso aqui de I, taxa de investimento. Beleza, e eu quero saber aqui, ó, muita atenção, eu quero saber FV ao final desses 5 meses. Então lá em maio, esse vai ser meu FV1, vai ser meu primeiro FV. Vamos pegar a financeira, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Então são 1.000, CHS PMT, 5N, aqui a taxa 5 enter, 100 dividido, 1 mais, 12, 1 barra x, yx, 1 menos 100 vezes. Então a taxa deu 0,4074, só vou anotar aqui para a gente lembrar depois, 0,4074% ao mês. Tá? Essa taxa aqui vai ser minha taxa de investimento. Eu já coloquei o prazo, eu quero saber FV ao final desse período. Então, quer dizer que em maio eu vou ter o equivalente a R$ 5.040,9076, ok? Se eu fosse sacar em maio, então, eu receberia essa grana. Mas não é o que vai acontecer. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou precisar calcular o quanto ele renderia, então, quanto renderia se ficasse até dezembro daquele ano. Então, agora eu vou precisar calcular o meu valor de face, o meu montante.
Para isso, então, eu vou simular um saque, eu não vou sacar de fato, eu vou simular um saque e um investimento no valor que está na minha financeira, daqueles R$ 5.040. Então, para isso, eu vou apertar primeiro só o F e o fim, tá? O fim está naquela teclinha assim, ó, X trocando de lugar com Y. Não vou apertar o FCLX, tá? Porque quando eu aperto o F fim, ele vai apagar só as questões financeiras da minha calculadora e vai preservar um número. Então você vai ver que ela só vai piscar e não vai mudar nada do valor. Os 5.000 vão continuar lá. Então agora eu vou simular esse investimento. Esse 5.000 está aparecendo lá. Só que eu vou transformar em CHSPV, como se eu tivesse investido. Então, CHSPV. Depois, vamos contar quantos meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. 7 é o N. A taxa, eu já calculei ela, então vamos colocar ela direto aqui. Se você quiser emendar a galopeira de novo, pode ir sem problema nenhum. 0,4074i e vou colocar FV. Esse valor aqui, então, deixa eu fazer na minha calculadora financeira. Então, esse aqui vai ser o CHSPV, 7 vai ser o número de prazos, né, número de meses, 0,4074 é o meu I, e depois eu quero saber o valor futuro, o FV. O FV, então, vai dar R$ 5.186,43,31. Isso seria o valor que eu sacaria se eu ficasse até o final, mas eu não vou ficar até o final. Lembra que em outubro eu vou sacar aquele dinheiro. Então por que eu fiz esse cálculo? Não fiz até outubro? Porque lembra que ele estava prevendo inicialmente ficar até dezembro, mas aconteceu um problema em outubro. O que eu preciso saber agora é o quanto ele vai receber lá em outubro. Então, cálculo, esse é meu passo 3, cálculo do desconto. Muito bem, para calcular o desconto, a gente vai ter que lembrar que ele falou que o desconto aqui é na modalidade por fora. Desconto é igual a M vezes I vezes o N. Então, o desconto na modalidade por fora vai ser igual ao meu valor de face. Olha lá meu valor de face, tá lá. 5.180, tirei esse aviso aqui, e 86,4331 vezes a taxa, só que agora a taxa vai ser a taxa de desconto, 0,025, vezes o tempo, que é o tempo que falta para ele vencer, que são, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3. São 3 meses que falta para o vencimento, ok? Bom, então vamos continuar aqui. O desconto por fora vai ser igual, deixa eu fazer isso aqui na minha financeira, 0,025 vezes e 3 vezes. Com isso, então, ele vai ter um desconto de R$ 388,9825, ok? E esse aqui vai ser o valor do desconto, o quanto vai ser descontado do que ele teria para receber. Você apagou os resultados da sua financeira? Não? Bom, se você não apagou, como eu não apaguei, dá para a gente emendar a galopeira aqui e a financeira ajudar a gente a encontrar o valor. Então, agora a gente precisa calcular o valor atual. Quanto que ele vai, ao final das contas, ter sacado durante esse período, lá em outubro. Lembra que o valor atual sempre é igual ao valor de face, por isso que nós calculamos, menos o desconto, nesse caso o desconto por fora. Então, o valor atual vai ser igual ao valor de face, que são 5.186,4331, menos o desconto, que dá os 388,9825. Ok? Eu estou com esse dado aqui na minha calculadora financeira. Então, eu só aperto o RCL e o FV, ele chama de novo, só aqui num lembretezinho. Se eu apertar a tecla RCL da calculadora financeira e o FV, eu não apaguei nada, tá? Se eu não apaguei nada, ele vai aparecer de novo aqueles R$ 5.186. Agora é só eu apertar X trocando de lugar com Y, ok? E depois o sinal de menos. E ele vai dar o valor para mim esse é o valor que a gente precisa saber, de R$ 4.797,4506. Essa é a resposta do seu exercício, ok? Bom, espero que tenha sido útil para vocês. Faça, por gentileza, aí o seu estudo de caso e anexe ali em relação ao dia 30, valendo a sua presença do dia 30. Daqui a pouquinho eu passo para você, então, o exercício da data de hoje, dia 2 de abril. Até daqui a pouco.